Olá, meus amigos, muito boa tarde para todos aqueles que nos assistem. Que Jesus os abençoe e que possamos ter mais uma lição do livro Pensamento e Vida, pela pena de Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, nós temos um canal chamado Reflexões Espiritualistas, que, como o nome diz já, ele se dedica exclusivamente à divulgação de temas ligados à espiritualidade superior, à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Tá certo? Nós estamos estudando todas as semanas o livro Pensamento e Vida, que está aí no título embaixo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18, chamado Sociedade. Quando vocês olharem todos os vídeos na sequência, são 30 capítulos esse livro aqui, vocês vão perceber que tem toda uma lógica encadeada e vocês vão entender o pensamento de Emmanuel aí, que tem como fulcro principal o pensamento. Por isso o livro chama Pensamento e Vida. Lembrando a todos que aqueles que gostarem do vídeo, do canal, do conteúdo, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, com os familiares, para que o canal possa ganhar relevância e possa ser visto por algumas pessoas a mais, levando a eles esses pensamentos ligados à espiritualidade, algo que nós certamente precisamos nos dias atuais, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Pensamento e Vida, Sociedade é o título de hoje, capítulo 18. Vamos começar. O Emmanuel nos diz o seguinte: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra os reflexos de si mesmo. Por que ele diz que encontra os reflexos de si mesmo? Porque a gente se sintoniza com aqueles que pensam igual a gente. Então, por mais que seja uma floresta de criações mentais, aquelas criações mentais que estão sintonizadas conosco é que farão parte da nossa mini floresta, vamos dizer assim. Aí dentro dessa enorme floresta de criações mentais, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização, ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para outro conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Então, o que são nada mais, nada menos que a sociedade? São os países, são às vezes mais de um país, uma região, onde se juntam pessoas que têm algo em comum, ou a raça, ou a cultura. Estão aí reunidos, tomando o exemplo do Brasil, por exemplo, tem lá um livro maravilhoso do Humberto de Campos que eu recomendo ler, chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala da formação, do processo de formação lá no mundo espiritual e aqui do Brasil, até a proclamação da República, desde o descobrimento até a proclamação da República. Porque se juntaram aqui diversas raças, as raças portuguesas, os indígenas, mais tarde os negros, a raça negra, ou preta, como está se falando hoje em dia, trazidos da África, a força da escravidão, mas formaram então aqui uma comunidade miscigenada que tem um propósito, tá certo? Por isso que ele diz assim: se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade. É lógico que quando nós estamos nos autoeducando, fazendo algo de bom e de útil para a sociedade, nós estamos também servindo a essa comunidade a qual nós fazemos parte.
E às vezes, uma vez ou outra, algum desses nossos amigos, irmãos, migram de um país para o outro para assimilar, para estudar, assimilar uma cultura diferente, né? Vai fazer uma universidade fora, ou vai fazer um trabalho no exterior, né? Então, conforme, como diz o irmão, conforme se faça necessária essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência, né? Da experiência humana, né? Então, essa parte é interessante para entender que desde a nossa formação, não só no nosso mundo íntimo, mas no mundo coletivo, nós fazemos parte de um todo, né? Então ele diz assim, o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, o que nós falamos, né? É o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então você pega lá um país, sei lá, o Irã, o Iraque, tem lá um conjunto de emoções e pensamentos que fazem parte da maioria daquele povo, né? É um país islâmico, então eles veneram o islamismo, o islã, né? Então tem culturas diferentes da nossa, etc. Mas tem algo em comum que juntam eles, né? Sejam afinidades culturais, religiosas ou mesmo raciais. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, está falando aqui da reencarnação, né? Que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado, conforme aqueles reflexos, né, que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Então, está dizendo o seguinte, né, que a nossa existência na Terra, né, como já falamos aqui várias vezes, né, não é uma única existência, são centenas, milhares talvez de existências que a gente vem aqui na Terra reencarnando para assimilar conhecimentos, para consertar situações, para o nosso autoaprimoramento, não é? Muitas vezes para sermos submetidos a algum tipo de prova que nós mesmos pedimos. Mas essas existências terrenas, né, aqui na Terra, né, e mesmo aqui nos círculos espirituais próximos da Terra, né, servem para um propósito individual, de educação individual, mas também nós contribuímos para cimentar, digamos assim, para conformar o ambiente coletivo na qual nós vivemos, tá certo? Então é isso que ele está falando um pouco aqui. Ele continua dizendo assim, atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestado ao espírito para sua excursão no desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados da nossa conduta. E bastas vezes, ou muitas vezes, é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução dos nossos destinos. Em outras palavras, quando nós morremos, tá certo? Morre o nosso corpo, mas a alma continua viva, com um corpo espiritual, e nós vamos então recapitular as coisas boas ou não muito boas que fizemos e comparar com aquele plano de serviço que nós mesmos traçamos antes dessa encarnação. E vamos verificar se cumprimos ou não com aquele plano. Se não cumprimos, se deixamos a desejar, ou se pior, se nós pioramos ainda alguma coisa, é necessário retornar, é necessário renascer, é necessário reviver. Para quê? Para regenerar atitudes, para purificar sentimentos, para reconstruir os nossos destinos. Todos estamos fadados a sermos felizes. Todos, gente. Vocês não tenham dúvida, Deus é amor. Mas Ele espera de nós a nossa tarefa de reajustamento, né? Senão Ele teria criado todos nós anjos. E nós estaríamos todo mundo anjo, pronto. Não fez assim porque deixou a nós o livre-arbítrio
para que nós construíssemos o nosso destino, da forma mais lenta ou menos lenta ou mais rápida que desejarmos. Através do quê? Do trabalho no campo do bem. Nós vamos ver um pouquinho para frente aí, né? Então, a morte é a grande colecionadora de atitudes, né, e de hábitos, né? Então ele diz assim, ó, dessa forma, os corações, aqui vem agora as situações conflitivas que nós criamos. Prestem bem atenção. Dessa forma, os corações que hoje, né, aqui encarnado, oprimem o próximo e se prevalecem da galeria social em que se acastelam na ilusória supremacia do ouro, ou do dinheiro, se quiserem, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. Em outras palavras, tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos colher, de bom ou de ruim. Então, se nós estamos numa posição privilegiada, temos dinheiro, temos poder, temos status social, e usamos mal essa posição, se oprimimos as pessoas, se humilhamos as pessoas, se não ajudamos as pessoas que estão ao nosso redor, invariavelmente, pela lei de ação e reação, pela lei de causa e efeito, que é mais ou menos a mesma coisa, nós vamos voltar aqui, só que em outra condição, né? Quem leu lá o Há 2000 anos, do senador Públio Lentulus, vai ler depois no livro seguinte, que ele era um senador romano, né, mas que não aproveitou bem a sua encarnação. Só no finalzinho que ele percebeu que teria que mudar de rumo, mas já era quase o fim da vida dele naquela época, né? Ele, no livro seguinte, que é 50 anos depois, ele reencarna como escravo nestório. Era um escravo grego e que foi escravizado pelos romanos. Então ele saiu de senador para escravo. Leiam o livro, né? Então Emmanuel continua assim: e se as vítimas e os verdugos, né, aqueles que nós oprimimos, não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos de delinquência. Então, em outras palavras, né, gente, se a gente aplicar a lei do olho por olho, dente por dente, não tem jeito, todo mundo vai ser cego e sem dente, porque um fica vingando o outro e vinga o filho do outro, porque o pai do outro, e termina sendo uma onda completa de vingança e ódio que não termina nunca, se alguém no meio desse elo, dessa corrente, não interromper esse ciclo de ódio com o perdão, né, exercendo o perdão. Se extingue o ódio através do perdão, né, do perdão muitas vezes recíproco, porque também alguém pode ter feito alguma coisa contra nós e nós também temos que perdoar, né? Então, assegurando clima favorável aos processos de delinquência se não utilizarmos do perdão, tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos no próprio seio aqueles que eles furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Então, se eu sou um líder de um povo, eu fui lá no território vizinho, escravizei aquele grupo racial, social, cultural. Na próxima encarnação eu vou nascer lá, certo? Para eu sentir na minha pele as dores e o sofrimento que eu causei, né? Hordas invasoras que talham os campos de povos humildes e inermes, neles renascem, nos campos, rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram.
Então, se eu depredei o lugar, se eu queimei, se eu matei, se eu destruí plantações, se eu dizimei casas, vilas, cidades, eu vou nascer lá de novo para reconstruir tudo isso daí, para entender como é difícil reconstruir as coisas que eu mesmo destruí, tá certo? É a lei de causa e efeito, né, gente? Não é castigo de Deus. Vocês vão entender que lá na frente, agora mesmo nós podemos dizer, Deus não castiga ninguém. Simplesmente a nossa consciência, quando retorna nesse ajuste de contas consciencial lá no mundo espiritual, nós sentimos necessidade de fazer alguma coisa para reparar os erros que cometemos. Somos nós que pedimos, né? Então ele continua: agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam. Olhem bem isso. Arrecadando a compensação das próprias obras. Acho que está claro, né, gente? Mais claro que isso é impossível, né? Então, se o ódio racial impera dentro do meu coração contra um cidadão preto, uma família preta ou negra, né? Eu falo negro, mas agora parece que o correto é falar preto, mas eu aprendi como raça negra. Eu vou voltar com essa pigmentação para eu sentir na pele, literalmente, aquilo que eu odiava, tá certo? E é assim em tudo, né, gente? Isso vale para raças orientais, para os povos indígenas, para tudo, tá certo? Citadinos ou cidadãos, né, aristocratas, insensíveis, olha, basta ser insensível, tá bom? Tá vendo só? Insensíveis aos problemas da classe obscura, ou seja, dos pobres, né? Depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, favelas, por exemplo, bebendo no cálice do pauperismo, da pobreza, os reflexos da crueldade risonha com que assistiram noutro tempo a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Isso me fez lembrar, gente, não vai dar tempo de contar aqui, mas eu vou pedir que vocês leiam um caso contado pelo espírito Humberto de Campos, que está no livro Cartas e Crônicas, que é sobre a tragédia do circo de Niterói, que, se a minha memória não estiver falhando, aconteceu em 67. Vocês vão ver que ali perderam a vida mais de 600 pessoas, homens, mulheres e crianças. Essas mais de 600 pessoas que morreram ali, o plano espiritual havia reunido depois de mais de 20 séculos, que eram aquelas pessoas que aplaudiam e que levavam ao circo romano os cristãos para serem crucificados, queimados vivos, massacrados por feras, por leões, por flechas envenenadas, por fogueiras. Então essas criaturas foram ao longo de 20 séculos se preparando para esse momento que aconteceu. Leiam o livro Cartas e Crônicas, está lá. Procurem a tragédia do circo de Niterói, vocês vão entender um pouco do que nós estamos falando, tá bom? E terminando aqui, ele diz assim: em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que almas, nos fios da experiência, ou seja, no trilho da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Então, nós vamos colher aquilo que plantamos. Se vamos colher felicidade, porque demos felicidade a alguém, a outrem, nós vamos acelerar o nosso passo para os níveis superiores da vida. Se, ao contrário, nós plantamos ódio, vingança, né?
e toda sorte de maldades, nós vamos colher isso em forma também de problemas de mesma magnitude ou similar, e vamos retardar o nosso passo aos cimos da vida superior, como fala aqui o Emmanuel, né? Mas cedo ou mais tarde, alguns mais cedo, outros alguns mais aceleradamente, todos seremos um dia, chegaremos lá, como espíritos felizes. A Terra está brevemente para passar de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. O que é isso? É um planeta onde a maioria já não quer o mal. Vai passar para um planeta onde a maioria quer o bem. Não 100% ainda, porque senão já seria um planeta feliz, um mundo feliz. Não, ainda é um planeta de regeneração, mas nós já vamos mudar de patamar, né? Então, a transição já começou há mais de 100 anos atrás e está em transição agora. E aqueles recalcitrantes que não querem mesmo avançar, que estão atrapalhando o avanço da humanidade, da sociedade, acabarão sendo, de algum modo, reencarnados em outros orbes planetários mais primitivos, para que eles lá possam aprender a dar valor ao que tinham e também ajudar com o conhecimento intelectual que têm. Obviamente, todos nós sabemos que, do ponto de vista intelectual, a humanidade avançou muito mais do que do ponto de vista moral, e vão ajudar esses orbes a avançarem também do ponto de vista tecnológico. Mas o importante, gente, é o avanço moral, é o caminho através de onde nós possamos trilhar o trabalho no campo do bem. É isso que os amigos espirituais esperam de nós. Tá bom? Nós estamos, para quem não sabe, ainda, né? Vai saber hoje, estudando capítulo a capítulo o livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Tá certo? É um livro maravilhoso, fala sobre o pensamento, como afeta a nossa vida e como a nossa mente interfere em tudo, praticamente, na nossa existência. Tá certo? Vamos lá para a nossa tarefa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema prosperidade. Estamos já no 19º capítulo, de 30 capítulos. Estamos avançando bem. Vamos ver o que o Emmanuel nos reserva na tarde ou no dia de hoje, né? Então ele começa dizendo assim: prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões, olhem bem, milhões de homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos místeres primitivos da caça e da pesca. Então, ele está fazendo aqui uma analogia, né? Lembrando que para nós, no mundo aqui, no mundo terreno, né? Prosperidade, o que é? É a pessoa ter dinheiro, ter posses, ter poder, ter autoridade, né? Então ele fala, muita gente gasta praticamente grande parte da existência para isso, para conquistar mais ouro, mais dinheiro, mais poder, né? Às vezes o poder é até mais perigoso do que o dinheiro em si, né? Então, usando inclusive as forças ocultas, né? As famosas videntes aí, né? Que nada mais são do que médiuns, né?
mas que muitas vezes assessorados por espíritos menos felizes, né, fala aquilo que a pessoa quer ouvir, né? E a gente vê exatamente isso na atualidade, né? Esse livro foi escrito lá na década de 50, mas está muito atual, porque ainda a materialidade fala mais alto ao coração de muita gente, né? Então, a gente continua como se fazia antigamente, os nossos antepassados procurando a caça e a pesca. Hoje a gente procura o dinheiro, a fortuna e o poder, tá certo? Bom, vamos lá. É que na procura desse ou daquele valor da vida, e aí vale para tudo, né, gente? Mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. Então, olha aí. Então, qualquer coisa que a gente vá procurar na vida, nós mobilizamos o quê? Emoções e desejos. Primeiro a gente deseja, depois a gente pensa e logo em seguida a gente age. Assim funciona a nossa mente e a nossa vida, né? O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Ou seja, aquilo que eu foco minha mente, a minha atenção, é o que vai se incorporar ao meu patrimônio moral e espiritual, né? Se é o dinheiro, se é o poder, se é a ganância, seja lá o que for, né? Vai fazer parte da minha vida mental, do meu mundo íntimo, o tempo todo, tá certo? Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Então, simples, gente. Na nossa jornada evolutiva, tudo aquilo que nós focamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso desejo, vai fazer parte do nosso patrimônio moral e espiritual, nesse ou naquele setor de luta, né? E quanto mais atenção a gente despende nesse esforço, ou seja, energia mental, material, mais nós acertamos ou nos desviamos da rota traçada pela divina providência para nossa elevação espiritual. Tá claro, né? Muito claro. Você vê que eu falei para vocês sobre a energia mental logo no início do vídeo. Esse livro é o tempo todo dedicado a como funciona a nossa mente e como ela influencia na nossa vida e no nosso espírito. Ele continua assim: como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência nos é peculiar nessa ou naquela fase da vida, constituindo-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos. Entenderam a analogia com o cinema aí, né? Gerando ideias contínuas, que aí vira um filme, que acabam plasmando os temas da nossa luta, aos quais se nos associa de novo a mente, identificando-se de modo quase que absoluto, olha isso, quase que absoluto com as criações dela mesma, da nossa mente, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Então nós vivemos no mundo mental que nós criamos para nós. Simples assim. Então nós criamos um mundo assim e a nossa mente plasma essas ideias e esses pensamentos em torno de nós e nós estamos constantemente navegando como se estivéssemos num mar de sentimentos e de emoções causados por nós mesmos. Lógico que influenciam-se muitas vezes os espíritos que se afinam conosco. Já falamos aqui assim, desse tema, né? Acho que, se não me engano, no capítulo Associação. Então, nós criamos o mundo que nós desejamos. Se nós criarmos um inferno particular, né, de ódio, de vingança, nós vamos viver nesse inferno particular de ódio e vingança. E nós vamos atrair aqueles espíritos que estão nessa faixa vibratória.
né? Como o rádio sintonizado na determinada estação faz conexão com aquela estação através da frequência com que ela emite. A nossa mente é exatamente isso. É um rádio emissor-receptor. Emite e recebe nessas frequências de onda. Então a analogia com a tartaruga é interessante, porque a tartaruga, você olha para ela assim, está lá refugiada naquela carapaça pequenininha ali é o mundo dela, anda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, esquece que tem todo o universo em volta à disposição dela, mas ela só vê e só pode ver, no caso da tartaruga, né, aquele mundo. Mas nós não, nós já temos a nossa capacidade mental de nos abstrairmos desse materialismo e pensarmos um pouquinho na espiritualidade. Pelo menos, se não muito grande parte do tempo, pelo menos uma parte do tempo, do nosso tempo, dedicado à questão da espiritualidade, fazendo uma obra no campo do bem, lendo um bom livro, tendo uma conversação sadia com amigos, né? Participando de algum trabalho espiritual, independente da corrente religiosa que cada um tenha. E assim a gente vai construindo dentro desse mundo íntimo que nós estamos plasmando algo de espiritualidade superior para nós mesmos, tá certo? Bom, ele diz então, em razão disso, o conceito de prosperidade, agora ele vai fazer um paralelo entre os dois mundos aí, né? Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Acho que está claro, né, gente? Nem todo mundo que tem a posse e o poder tem a capacidade de também distribuir e também comandar com energia positiva, com serenidade, com tolerância, usando esses dons que Deus nos deu para benefício de mais pessoas e de não apenas de nós outros. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, olha bem, de novo, reflexão mental. O que é reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados? Só pensa em dinheiro. Ponto. Progride em títulos materiais. Entretanto, se não os converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge nos abismos dourados, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Azinhavre é aquela corrosãozinha verde que fica em cima dos metais de cobre, né? De latão, que também são cunhadas as moedas, né? É como se a gente tivesse em torno de nós aquela corrosão verde que cobre os elementos que são feitos de cobre, né? Muitas vezes as moedas eram cunhadas também nesse metal. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, olha, leva-se gastando longo tempo para libertar-se disso, né? Não sei quanto tempo, depende de cada um. Mas cavar abismos dourados é bem fácil de entender, né? Então, a gente vê pessoas aí que só pensam nisso e aí estão cavando um futuro não muito brilhante, fazendo uma analogia aqui com as palavras, né? Não muito brilhante para o seu espírito, né? Não tão brilhante quanto o ouro, né? Legiões de pessoas no século, está falando todo esse século que nós estamos vivendo, né? Ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual, poder, e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem,
caindo em perigosos labirintos da purgação. Tá bom? Então, também é a mesma coisa. A gente pode ter na Terra pessoas que são renomados cientistas, renomados artistas, renomados homens empresariais, empresários, políticos, né, ou também das artes, das letras, mas que guardam aqueles tesouros, sejam eles culturais, né, ou até intelectuais, para si próprios, né, sem proveito para ninguém. Não transferem um pouco desse patrimônio para as outras criaturas que estão ao seu redor, mesmo que seja aos poucos. Nós devemos fazer isso, tá certo? Porque o amor a gente aprende trabalhando no campo do bem. Ninguém nasce anjo. Ninguém nasce anjo. Se a gente fosse anjo, não estava encarnado aqui. Então a gente precisa trabalhar para adquirir um pouquinho dessa capacidade de amar e de se doar. E doar não é só dinheiro, doar tempo também é muito importante. Ou doar pensamento, bons pensamentos. Né? Rezar para alguém, pedir a Deus para que aquela pessoa seja ajudada, tudo isso é transferência da nossa capacidade espiritual, das nossas potencialidades morais, que a gente pode perfeitamente utilizar para mais pessoas, tá certo? Então ele, já indo aqui para o final, ele diz assim: há por isso muita prosperidade aparente, mas mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume, sem fogo, podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto que o banquete opíparo, que é um banquete magnífico, né, e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Então, gente, se a população da Terra percebesse só o que está dito aqui neste único slide, o mundo seria outro. E nós não teríamos tanto sofrimento no pós-morte. Porque se alguém acha que vai desencarnar e vai lá encontrar com Deus, né, como alguém pode pensar assim, trazendo à baila antigas concepções religiosas, pode esquecer. Nós vamos nos encontrar com nós mesmos, com os nossos amigos espirituais, no máximo com os nossos familiares já desencarnados, e vamos nos encontrar, aí prestem bem atenção, com a nossa própria consciência, que vai nos acusar ou beneficiar em função dos atos que nós praticamos na vida. Não tem milagre, a morte não transfere ninguém de pessoa normal para anjo e também não para demônio. Nós seremos nós mesmos. Só que se nós só cultivamos o poder, a ganância, o dinheiro, a vaidade, o orgulho, nós vamos estagiar em áreas onde existem pessoas que também pensam assim. Esse é o chamado umbral, né? O lugar onde se reúnem essas pessoas pós-morte. Não quero assustar ninguém. Tem um livro maravilhoso chamado Voltei, que é o pseudônimo, é escrito por Irmão Jacó, mas é o pseudônimo de um presidente da Federação Espírita Brasileira, mas que conta a experiência dele lá, pós-morte. Que ele tinha algum conhecimento sobre o mundo espiritual. E não foi nada daquilo que ele esperava. Nada daquilo. Leiam o livro, é muito bom, chama Voltei, né, da FEB. Então, já terminando aqui, né, gente? Porque nossos vídeos não devem passar de mais de 20 minutos. O Emmanuel conclui assim: muitos religiosos, né, pessoas que estudam as religiões, perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Por que Deus permite isso, né?
Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. Agora, olha a surpresa, gente. De vez que a prosperidade ausente da reta conduta, da conduta reta, não passa de apropriação indébita, e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Esse aqui é forte, hein, gente? Então, se nós queremos ter um pouco de luz após a nossa desencarnação, tenhamos em conta que a prosperidade legítima é aquela que nós utilizamos os recursos que Deus nos empresta, né, a serviço dos outros, a serviço dos nossos semelhantes, a serviço da cultura, do amor e do trabalho reto, né, do trabalho correto, né, e não aquela que nós acumulamos fortunas que na verdade não são nossas. Por isso que ele fala que é uma prosperidade ausente. Não passa de apropriação indébita, é como se nós estivéssemos utilizando algo que não é nosso. Tá certo? Então, que tenhamos em mente essa questão que é muito presente nos dias atuais. Por quê? Porque a vida material, gente, o materialismo, né? As coisas concretas, assim, o corpo, né? A matéria, a necessidade de alimentação, de trabalhar para ter sustento, lugar onde morar, casa, meio que empurra a gente para esse lado. Então nós temos que ter cuidado e ter a nossa vigilância, né? Por isso que o Cristo falou para nós, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar é isso, gente. É vigiar na nossa conduta. É ver se nós estamos sendo corretos na aplicação dos recursos que Deus nos concedeu. Tá certo? Lógico que ninguém está criticando a pessoa ter o dinheiro para pagar a escola do filho, para pagar as despesas da casa, para fazer um passeio de vez em quando. Nada disso é errado. O que é errado é a nossa, digamos assim, atenção demasiada, né? O nosso foco muito forte nessa questão do poder e do dinheiro. Eu falo sempre poder e dinheiro porque eles andam juntos, né? Então, às vezes a pessoa nem é tanto rico, mas tem poder, né? Poder político, poder empresarial, sei lá. Então, às vezes aquilo envaidece, mexe com o orgulho da pessoa. E aqueles quadros, como falou o Emmanuel aqui anteriormente, de existências anteriores, começam a se repetir como se fosse um filme nas nossas vidas, né? A gente começa a errar de novo as mesmas coisas que erramos anteriormente. Tá bom? Meus caros amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Cá estamos de volta com mais um capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, hoje com o título Hábito. Vocês vão ver como esse capítulo é muito, muito interessante e dá para perceber ao longo do texto que vocês vão poder assistir, se ficarem comigo até o final, né? Como o hábito influencia na nossa vida, no nosso pensamento e na nossa existência, tá certo? Como eu disse, nós temos o título de hoje que é Hábito. Vamos em frente aqui para os nossos trabalhos. O Emmanuel começa dizendo assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Até aí eu acho que está tudo bem, né? A gente percebe que o hábito é aquilo que nos induz a uma rotina, né? Acordar cedo, escovar o dente, tomar banho, tomar o café, ir pegar o transporte, ir para o trabalho, né? Realizar nossas tarefas.
Mas existem outros hábitos que são mais arraigados dentro de nós, que não são simples associações à nossa rotina, e nós vamos ver um pouquinho disso daqui a pouco. Então ele continua dizendo assim: herdeiros de milênios, porque somos espíritos eternos, já lembramos disso. Gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então aqui, né, ele fez essa alusão até poética, que nós chamamos como se fosse um barco assim sendo carregado pela correnteza, né? Não está indo necessariamente na direção que a gente quer, mas está indo na direção daquilo que nós nos acomodamos diariamente a fazer, né? Então é por isso que ele faz essa alusão a uma embarcação, ao gosto da correnteza, né? Então um pouco a nossa vida acaba sendo assim mesmo. Então ele diz, com naturais exceções, que existem, claro, né? Todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios. Aqui ele vai começar a entrar na questão dos pensamentos. Os hábitos associados aos pensamentos. Pela reflexão automática. E em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade, com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo, à base de crueldade, com a qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Então ele está falando o quê? Está dizendo que nós, inadvertidamente, à força de hábitos arraigados de muito tempo, de milênios, exageramos as nossas necessidades pessoais, fugindo muitas vezes da simplicidade necessária, que nos faria mais felizes a longo prazo, né? Mas que a gente forma em torno de nós, através desse exagero das nossas necessidades, um sistema defensivo com a qual nos defendemos às vezes cruelmente contra o próximo, que acabamos por ferir inadvertidamente e com isso dilacerando também a nós mesmos, né? É a lei de ação e reação que também já falamos aqui nas lições passadas, né? Quando nós ferimos alguém, esse ferimento volta para nós também em forma de algum tipo de sofrimento ou de dor, né? Ele diz assim: estruturamos assim, olha bem, complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, ou seja, muito mais do que o necessário, né? Retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho. Olha aí de onde nasce o egoísmo e o orgulho, tá vendo? Da vaidade e do medo, com que tentamos, inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair, sufocados ou inquietos, nas engrenagens que lhes são próprias. Parece longo o capítulo, mas é simples. É como se nós fôssemos um operário cuidando de uma máquina preciosa e nós dormíssemos ali em cima da máquina e caímos ali no meio das engrenagens, à custa do quê? Dos reflexos que nós mesmos criamos, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de medo, com os quais a gente tenta inutilmente fugir às leis divinas. Por que ele fala fugir às leis divinas? Porque as leis divinas são baseadas no amor, na tolerância, na fraternidade, no acolhimento,
e não no separatismo, e não na segregação, e não no ódio, e não na vaidade, e não no orgulho. Então, quando nós enveredamos por esse caminho, nós estamos nos distanciando da lei divina. Quando, por nossa vez, ou por nosso curso, nós desviamos e seguimos, então, a lei divina, fazendo o quê? Praticando o bem, exercendo a caridade dentro dos limites do nosso alcance, sendo benevolentes, sendo generosos, sendo pacientes, sendo fraternos, nós nos encaminhamos novamente na direção das leis divinas, certo? Nesse círculo vicioso, que é um círculo vicioso, claramente, né? Vive a criatura humana de modo geral. Então, acabou de descrever a vida de milhões de pessoas, sob o domínio da ignorância acalentada, ou seja, por nós mesmos, né? Procurando enganar-se depois do berço, então, quando renasce, para desenganar-se depois do túmulo, quando desencarna. Aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Então, no primeiro parágrafo, ele está dizendo, olha, gente, essa rotina que é um círculo vicioso, que é aquela que eu descrevi anteriormente, né? Ligada à vaidade, orgulho e tal, a gente vai vivendo essa rotina através de hábitos arraigados por muito tempo, por muitos séculos, do berço ao túmulo e do túmulo ao berço, né? Despendendo, assim como ele mesmo diz, o Emmanuel, né? Longos séculos. Séculos, gente. Começando e recomeçando a senda, seu caminho em que lhe cabe avançar. Todavia, ele diz, não estamos aqui criticando a rotina construtiva, aquela que o ser humano necessita para ter disciplina, para trabalhar, para viver, para cuidar dos filhos, para levar as crianças na escola, para buscar as crianças na escola, para levar aqui e ali, não é? Para cumprir com a nossa rotina de trabalho, trazer pão para a nossa mesa. Então, essa rotina é uma rotina construtiva. O Emmanuel não está falando desta rotina, tá certo? Está falando de uma rotina outra, de um hábito outro, que é aquele pernicioso, né? Que nós nos enveredamos, às vezes, indevidamente. Então, ele diz assim, a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos da existência. Então, todo mundo vai evoluir, né, gente? Mais cedo, mais tarde, nós vamos evoluir. E para essa evolução acontecer, nós temos que ir deixando para trás a bagagem de coisas ruins que a gente trouxe do passado e adotando cada vez novos hábitos mais felizes, né, mais construtivos. É por esse motivo, agora ele vai trazer o modelo do Cristo aqui, é por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana. Por isso que a gente fala aqui que o nosso canal Reflexões Espiritualistas é o Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo, tá certo? Então ele diz assim, divino marco da renovação humana. Então, ele até é usado como nome dos séculos, antes de Cristo e depois de Cristo, de tão importante que foi. Todo um programa de transformações viscerais do espírito, viscerais, aquelas que estão nas nossas vísceras, né? Muito tempo, né? Mas sem violência de qualquer natureza. Altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios.
Então, o Cristo veio alterar o padrão moral da Terra, que era um padrão estabelecido há milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. Né? Se vocês lembrarem lá do Evangelho, Pedro perguntou para o Cristo, né? Então, Senhor, quantas vezes eu terei que perdoar o meu irmão que pecou contra mim, né? Será até 7 vezes, né? E aí o Cristo falou, não, Pedro, vem cá, vamos conversar. Não será 7 vezes, mas será 70 vezes 7 vezes, né? Essa história é maravilhosa, porque nessa época do cristianismo, né, do Cristo, as pessoas eram iletradas, não sabiam contar até 10. Então, quando a pessoa falava que era para perdoar 7 vezes, era muito. O Cristo falou, não, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso era um infinito para eles, né? E deu aquela lição da parábola que depois vocês podem procurar para saber, né? Então ele diz, contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A gente se lembra também da mulher adúltera que foi trazida para ele, né? Porque é o próximo parágrafo. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. A mulher adúltera. Trouxeram lá a mulher adúltera que foi pego em adultério. Um monte de gente em volta, a maioria homens, algumas mulheres, e dizer, olha, Senhor, essa senhora aqui foi pega no adultério. A lei mosaica manda que ela seja apedrejada. Que dizes vós? Então Cristo parou, ficou escrevendo um pouquinho na areia, assim, estava perto do templo de Jerusalém ali, e olhou para aquela turba um pouco enraivecida, que queria apedrejar a pobre mulher, e perguntou, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que é que aconteceu? Os mais velhos saíram primeiro, depois os mais jovens, e não sobrou ninguém. Aí ele levantou a mulher adúltera e perguntou, mulher, onde estão os que te acusavam? Ela falou, foram embora. Então, mulher, eles não te culparam e eu não te culpo também, mas vá e não peques mais. Ou seja, o Cristo perdoou o ser humano que estava ali, não o pecado, porque ele disse para ela, vá e não peques mais, eu também não te condeno. Então, ele não condenou a mulher adúltera, né? Então isso era um código novo para aquela época. A lei mandava apedrejar e ele instituiu um código novo. Por quê? Ele disse para aquelas pessoas, bom, tudo bem, quem aí está sem pecado que joga a primeira pedra, não ficou nenhum. Como se hoje a gente fizesse essa mesma pergunta num grupo que estivesse linchando alguém, também não ficaria nenhum. Tá certo? Porque todos nós temos pecado, gente, né? Então ele continua assim, no abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Traz quem? O Cristo traz, né? Então na hora do desânimo, da tristeza, do abandono, ou seja, nas horas difíceis, ele trouxe as bem-aventuranças, né? Para aqueles aflitos que sabem esperar, ou seja, que têm a paciência, e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, olha que bonito isso aqui, até a cruz afrontosa, que era imerecida pelo Cristo, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, Cristo traçou para nós um sublime roteiro
de ascensão espiritual. O que é isso, ascensão espiritual? É a evolução do nosso espírito eterno, até atingirmos a excelsitude, que a todos estamos fadados a chegar. Mais dia, menos dia, tá certo? Mas o roteiro tem que ser o roteiro do Cristo, se queremos apressar o passo da nossa marcha. E ele finaliza dizendo assim: até agora, ele, o Emmanuel, né? Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe o egoísmo. Pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que precedem o hoje. Né? Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e a felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Acho que, né, difícil até comentar, né, gente, de tanta beleza e simplicidade que isso que está falando aí, né? Então ele diz: antes do Cristo, a justiça parecia mais vingança e o amor parecia mais egoísmo, né? Por conta desses reflexos acondicionados de milênios que a gente traz. Agora nós temos um roteiro de luz que o Cristo nos deixou, que é baseado no quê? Na bondade, no entendimento, mas com a obrigação, não é com a nossa vontade, não é com a obrigação de educar-nos com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia. Ele está dizendo que a gente tem que incorporar em nós esses hábitos, né, de bondade, de entendimento e do dever de trabalhar no campo do bem, de servir, de forma automática, ou seja, de forma espontânea, sem que para isso sejamos nós obrigados a fazer qualquer coisa. Porque já disse o Humberto de Campos, no prefácio do livro Boa Nova, ele diz assim: o amor não obriga ninguém, porque o amor transforma as pessoas. Então elas não se sentem obrigadas a nada. Elas são transformadas de dentro para fora e exercem aquele amor de forma automática, autônoma e espontânea. Por isso que o Emmanuel cunhou uma expressão muito interessante que chama: a disciplina antecede a espontaneidade, que se aplica bem a esse texto aqui. Porque se tivermos a disciplina de adotarmos bons hábitos, hábitos do bem, teremos a nosso favor mais tarde o que? A espontaneidade da prática do bem, que é o que todos desejamos ter, né? E assim nós seremos o que? Mais felizes no futuro, por estarmos praticando e nutrindo, né? Nos alimentando do verdadeiro bem. É isso aí, minha gente. Terminamos por aqui. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. Bom fim de semana para todos, para aqueles que vão ver esse vídeo mais tarde, tá certo? Que Jesus nos abençoe. E se gostarem, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e nos vemos na próxima semana. Tchau. Fiquem com Deus.